Ok, pessoal, estamos ao vivo. Estamos ao vivo na primeira live da semana do Esquenta para a nossa jornada do crédito. Essa semana teremos aí convidados para lá de especiais. Hoje temos um convidado muito especial, iniciando essa série de lives aqui para aquecer aí o nosso bate-papo com relação a crédito, para irmos trocando já informações. Eu vou te pedir para colocar aí no chat se a imagem está ok, se o áudio está ok, se está chegando tudo certinho aí para você, para que a gente possa aí interagir, porque aqui nós vamos interagindo e tirando as dúvidas e falando sobre o tema que interessa a todos aí, que é a aquisição de crédito. Antes de começarmos a falar do assunto, o pessoal está chegando aí, nós vamos aqui esclarecendo algumas dúvidas que foram... Bom, se nós fôssemos esclarecer todas as dúvidas que surgiram aí sobre o tema, nós precisaríamos de uma live aí de algumas horas. Mas você pode mandar a sua dúvida aí no chat, você pode dar o seu alô aí, que à medida do possível, dentro do tema, no nosso convidado, nós vamos encaixando aí e colocando a resposta, que o objetivo aqui é trazer ferramentas práticas, é trazer ferramentas que você pode utilizar rapidamente aí na sua empresa para aquisição de crédito, para que você possa continuar, se você está em um processo, e entender. O crédito, ele, na verdade, precisa ser construído. E muitas empresas chegam até nós aqui na consultoria com uma necessidade muito eminente do crédito. E aí o relógio e o tempo e a necessidade jogam aí contra a nossa, jogam contra, são forças contrárias aí e fica uma guerra contra o relógio. Nós precisamos de tempo para construir crédito. E você, mesmo que não esteja precisando de crédito, pode ir construindo crédito, pode ir deixando a sua empresa preparada para a aquisição de crédito, seja por uma necessidade que possa surgir ou por uma oportunidade. Então, o objetivo aqui do canal do YouTube, e o objetivo dessa jornada do crédito, o objetivo dessa semana com lives, é justamente trazer ferramentas práticas para que você possa ir aí ao longo do tempo construindo crédito para a sua empresa. Muito bem, eu queria falar um pouco com você aqui sobre a jornada do crédito, que é o nosso evento que irá acontecer amanhã. Amanhã é a segunda live. Nós vamos, a semana que vem, ter a jornada do crédito. Que sim, é uma série de lives, é um evento ao vivo, com chat aberto o tempo todo, para que você possa fazer as suas perguntas, tirar as suas dúvidas. Nós vamos trabalhar durante a jornada do crédito, são 4 dias, dia 6, 7, 8 e 9 de dezembro, que é a próxima semana, a próxima segunda-feira, e nós vamos trabalhar 4 aulas ao vivo, interagindo para que você possa realmente sair dessa jornada do crédito preparado para fazer a aprovação, para estruturar um processo de aprovação e liberação de crédito para a sua empresa. Vamos abordar temas que são temas aí um pouco tabus dentro do mercado financeiro de crédito, que é o crédito para negativados, inclusive para negativados. Vamos abordar aí uma série de ferramentas de relacionamento com instituições financeiras. É um evento gratuito. A ideia desse evento, a ideia da jornada do crédito surgiu por conta do canal do YouTube. Nós começamos lá em 2020, início de 2020, quando começou aí a crise pandêmica internacional, a postar vídeos com dicas de crédito. Sempre trabalhei, há 11 anos eu trabalho com aquisição e intermediação de crédito. Somos hoje uma das melhores agências de captação de recurso financeiro. E quando chegou aquele momento de distanciamento social, todo mundo ficou um pouco trancafiado em casa, um pouco não, muito, né? E então bateu aquela onda de altruísmo. Todo mundo pensando como poderia fazer para ajudar o próximo, para ajudar as pessoas. E a única coisa que eu sei fazer é a aprovação e liberação de crédito, então eu falei, vou colocar vídeos no YouTube ensinando, dando dicas. E hoje já somos aí mais de 8.000 inscritos no canal, o que para um canal de finanças e aquisição de crédito é um número razoável. Lógico que existem canais aí com milhões de assinantes, mas eu venho interagindo com empresários, com empreendedores e vendo a necessidade de crédito, a necessidade de informação para aprovação de crédito, para aprovação de linhas subsidiadas, como foi o caso do Pronamp, uma linha de crédito que começou lá em 2020,
Nós postamos vários vídeos no canal e muitas perguntas, muita empresa querendo uma assessoria, querendo uma consultoria para crédito. Nós não podemos atender todas as empresas que nos procuram e também nem todas as empresas que nos procuram podem contratar uma agência especializada para aquisição de crédito. Existem aí uma série de fatores que influenciam dentro desse processo, mas nós podemos colocar aqui na internet informações que os empresários possam aprovar o próprio crédito, que possam vencer com mais facilidade a burocracia dos bancos, das instituições financeiras. O mercado hoje tem múltiplas oportunidades de aquisição de crédito por conta de fundos, de fintechs. Nós normalmente conhecemos meia dúzia de 6, 7 bancos. São os bancos de varejo, os bancos que têm agência por todo o país. Mas existem mais de 350 instituições financeiras cadastradas no Banco Central, que podem oferecer crédito, que querem oferecer crédito. Então existe um caminho aí, uma verdadeira jornada. E foi por isso que surgiu esse evento, essa nossa iniciativa de trazer esse evento para transformar o maior número de empresários e microempresários em verdadeiros estrategistas de crédito. E, por acaso, se você quiser entrar para o mercado financeiro de crédito e ganhar dinheiro com isso, intermediando operações, é possível. Quer saber como? Se inscreve na Jornada do Crédito. Aqui na descrição dessa live tem um link, a inscrição é gratuita, a participação é 100% gratuita e será um evento 100% online. Ok? Pessoal, continuando então o nosso bate-papo hoje, quero falar um pouco aí sobre o nosso tema hoje, Banco de Desenvolvimento. Em especial, vamos falar de reais possibilidades de aquisição de crédito com o BNDES. Existe muito folclore sobre o BNDES, existe muitas pessoas, muitos empresários indignados, porque só grandes empresas conseguem crédito junto ao BNDES, só empresas aí com muita robustez financeira, grandes empresas, multinacionais. Existe muita política em relação ao BNDES e os números são sempre astronômicos. E o pequeno e médio empresário, aquele empresário que quer uma quantia, que quer esse recurso barato que existe junto ao BNDES, sempre fica ouvindo essa história e achando que isso é história que contam, né? Por exemplo, você conhece alguém que conseguiu crédito no BNDES? Mas o BNDES sempre está mostrando relatórios de ter aprovado muito dinheiro. Então, nós vamos conversar hoje com um especialista que trabalha com bancos de desenvolvimento, que trabalha com aquisição de crédito para investimento, para desenvolvimento de empresas. Você que é pequeno e médio empresário, você que quer aumentar o seu negócio, quer investir. Eu sempre digo para os meus clientes que a visão e o conceito do crédito ele precisa ser um pouco mudado. Nós temos uma concepção de crédito como uma coisa ruim. Crédito muito relacionado à dívida. E, na verdade, o crédito é o oxigênio do desenvolvimento. O crédito bem estruturado, o crédito bem administrado, ele traz desenvolvimento e crescimento para as empresas. As empresas precisam de crédito para o crescimento. E as instituições financeiras têm esse recurso. O que precisa é alinhar a instituição financeira adequada, o projeto adequado, para que isso possa acontecer. E o componente mais importante dentro desse processo de aquisição de crédito, seja um crédito pequeno ou um crédito grande, e isso depende de cada empresa, de cada momento e do objetivo para o qual o crédito está sendo tomado, isso varia, o que para muitas empresas é pouco, para outras empresas é muito, isso não vem ao caso. O componente mais importante é o tempo. Quanto mais tempo nós temos para trabalhar uma estruturação de crédito, mais fácil, mais barato fica o crédito. A urgência coloca um ágio automático em cima disso. Essa é a nossa realidade, é o que nós vemos aqui no nosso dia a dia. Mas vamos falar no passo a passo de uma aquisição de crédito junto ao Banco de Desenvolvimento. Crédito para investimento, crédito para desenvolvimento da empresa. Afinal de contas, os bancos de desenvolvimento querem desenvolver, querem ampliar, querem ajudar as empresas a crescerem. Por que é que você precisa esperar ter caixa para desenvolver a sua empresa? Se o mercado está com apetite, se o mercado está com aderência para o seu produto ou para o seu serviço, nada mais certo, nada mais
justo que você antecipe esse crescimento, aproveite a onda de crescimento e você tenha acesso ao crédito. O dinheiro mais caro que existe para o desenvolvimento de uma empresa é o próprio dinheiro. Então, você precisa abrir os olhos para o crédito para que você desenvolva a sua empresa com dinheiro de fomento, com dinheiro de crédito, com dinheiro de investimento. Então, sem mais delongas, vamos aí falar com o nosso amigo. Vou pedir para que ele se apresente. Só queria fazer um comentário aqui. Nós temos já aí uma longa trajetória aí de parceria, de alguns clientes juntos, de projetos juntos. Então, nós temos aí, eu tenho aprendi muito ao longo desses anos com o José Alves, que é um especialista em banco de desenvolvimento, em aquisição de crédito, mas eu vou pedir que ele se apresente. Mas o ponto mais curioso que eu queria colocar aqui, e até já queria abrir aí o bate-papo com o Zé, fazendo uma pergunta para ele, quando ele se apresentar, já me ajudar a responder essa pergunta, eu vi no site da jcalves.net, que é a consultoria do José Alves, que ele tem mais projetos aprovados do que clientes, o que me fez entender que ele tem alguns clientes com mais de um projeto, com mais de 2 até 3 projetos. E isso é um indicador muito favorável, uma coisa que me chamou muito a atenção. Zé, vem para cá, vamos bater um papo, vamos falar um pouco sobre investimento para desenvolvimento. Ok. Meu nome é José Carlos Alves, obrigado pela oportunidade. E eu sou diretor da JC Alves Consultoria. Estou um pouco afônico, com um problema nas cordas vocais, aliás, eu estou fazendo tratamento. Peço antecipadamente perdão aí, mas dá para tocar. Acredito que meia hora, 1 hora, aí a gente aguenta aí. Legal. A gente vai, beleza. Bom, e eu estou nesse mercado de captação de recursos há 25 anos. Fez esse ano 25 anos. E nós começamos quando o BNDES estava gatinhando ainda. Ele tinha 10 bilhões de dotação de verba, né? E só repassava 40% dele, ou seja, 4 bilhões. Por incrível que pareça, esses 4 bilhões, 96%, 97% era projeto voltados à aquisição de máquinas e equipamentos, ou seja, finando. Não tinha outros projetos de investimento para construções, instalações, máquinas, equipamentos. Não havia, na verdade, essa procura, porque o crédito naquela época era muito caro. Tinha a inflação, que estava em 25%, 27% ao ano, e o pessoal ficava morrendo de medo de entrar numa dívida de longo prazo. Então, eram muito tímidos e compravam o necessário para fazer girar a produção, máquinas, equipamentos e só. Aí começou a nossa história. O nosso consultor, sócio, que hoje continua sendo parceiro nosso, ele esteve no BNDES fazendo uma elaboração de planilhas eletrônicas para avaliação de crédito das empresas que eram tomadoras, né? E ficou lá 9 meses, um parto, né? Ficou lá dentro do BNDES durante 9 meses desenvolvendo. Ainda hoje, quando se pega as planilhas do BNDES, ainda tem uma carinha nossa lá, né? E ele voltou com a ideia, olha, existe aí um campo para a gente atuar muito bom, que é a captação de recursos financeiros através do BNDES. E aí, então, eu topei a parada, fiquei fazendo um investimento de 7 a 8 meses, somente em cima de processos, até aparecer o primeiro cliente. Casualmente, esse primeiro cliente foi uma escola a qual nós fizemos 6 projetos ao longo desse tempo. Valor de $4.800.000, né? Uau! Que estava, na verdade, no 2º piso de uma construção de 6.000 metros quadrados, né? E acabou o dinheiro. E, através de um parceiro nosso, fomos indicados, nós fizemos o projeto e vingou, e deu resultado. E, a partir daí, abriu o caminho para outras empresas do ramo de educação. Ela ficou eternamente grata, a diretora ficou eternamente grata por ter conseguido o crédito, me apresentou para o Sindicato Patronal das Escolas Particulares de São Paulo, cuja entidade tem 10.000
associadas em São Paulo. E é claro que nós fizemos um trabalho especial lá, tal, em busca de informações, né, através da revista que circula para eles, né, e nós chegamos à conclusão de que deveríamos fazer uma circular, na verdade embutida na revista, né, e tivemos um retorno fantástico de 3.000 itens que nós circulamos. 300 empresas tinham necessidade de investimento e não sabiam como fazer. 300, 10%. 10%. Acredito que esse percentual ainda não mudou, viu, Zé? Porque as empresas precisam muito de recursos. E a iniciativa aí do Sindicato Patronal, então, à época, né, ligando aí esse recurso de banco de desenvolvimento à área da educação, foi muito propícia, né? Mas uma coisa que você comentou aí que me chamou a atenção, desde então sobrava dinheiro no BNDES, isso ainda é uma realidade hoje? A dotação de verba que o BNDES tem hoje, ela acaba sendo suficiente, acaba sobrando? Qual é o posicionamento hoje em relação a isso? Só para as empresas aí, o pessoal que está nos assistindo, ter uma ideia se existe escassez de recurso ou se existe abundância de recurso para projetos. Ok, após esse primeiro ano que nós estivemos lá, cujo valor foi de 40% utilizado, 60% ficaram no caixa. Então, houve uma modificação no sistema de inflação, entrando o FHC, se fizer a contagem regressiva aí 25 anos atrás, e o pessoal começou a acreditar mais na política inflacionária do país, que deixou de existir, né, com a URB. Lembro. A URV veio para desmistificar essa questão da inflação. E o pessoal começou a acreditar mais. Já no ano seguinte, repetiram a dotação de 10 bilhões, para nossa surpresa, em agosto acabou. Então virou aí o jogo por conta desse temor do crédito de longo prazo, né? Isso. As pessoas começaram a ter mais confiança. Fechou o ano com 13 bilhões. Tivemos que correr, eu digo, eu já estou incorporado ao BNDES, tivemos que correr atrás de crédito no mercado, buscar crédito extra aí para a gente conseguir colaborar com as empresas que estavam querendo investir. E limitou-se também a participação em 80% para 60% para poder participar mais com o maior número de empresas, né? Bom, aí no ano seguinte falaram, olha, já que teve 13 bilhões de dotação, vamos repetir a dotação de 13 bi. Para nossa surpresa, chegou em setembro, esgotou novamente. Aí foi crescendo, quando chegou no segundo mandato de Dilma, a gente estava falando em 195 bilhões de dólares. Desculpa, 195 bilhões de reais. Isso equivale a 20% do total de investimento nacional. Tá? Tudo por conta do BNDES. Então, quer dizer, houve uma ida ao mercado, mas também tem um senão aí. O BNDES estava repassando 3% do cliente, tomando a 7% no mercado. No mercado a 7% e repassava 3%. E ficava o cadáver lá, que não sabia conduzir. Para onde ia essa conta, né? Até sabia, mas quem queria repor a política do governo, e não o BNDES. Então o governo tinha que repor lá no BNDES, o caixa do BNDES, 35 bilhões por ano no caixa do BNDES. Isso nós que pagávamos essa conta, né? Nós que não pagávamos essa conta. E você aguenta 1 ano, 2 anos, 3 anos ali e tal, mas né, esgotou-se o potencial. E aí, então, veio a política do segundo mandato de Dilma, que era para equiparar os juros ao mercado. Isso começou com os 3,5%, que foi para 4,5%, que foi para 5%. Naquela época, TJLP, foi mudou para TLP, né? Até que equiparou os juros ao mercado. E aí, então, o BNDES passou também a utilizar menos os recursos, a financiar menos. Por quê? Não houve aquele interesse que existia na época lá da compra dos aviões, lá todo mundo
JBS daqui, né? Sim, sim, são histórias aí que ficaram, histórias que ficaram para a história, né? E ficaram para a história, exatamente. Né? As construtoras também tiraram muito proveito dessa situação, né? Aham. Capital de giro não tinha limite para capital de giro, todo mundo fazendo a festa aí com o capital do BNDES. O caso é que, com a política de recuperação, o pessoal fugiu um pouco do BNDES. Entendi. Chegou a reduzir de 195 a 200 bilhões para Aham. um terço disso, ou seja, 70, 65 bilhões ao ano. E que houve uma retomada com a pandemia. Então, aí nós estamos falando em 85 bilhões, mais ou menos, para a distribuição, dotação no ano. Então, recurso tem, para o momento tem, e se for necessário, se busca mais no mercado. Só que os bancos, por sua vez, começaram a dominar, a perseguir o mercado com essa faixa que desistiu do BNDES. Então, os bancos passaram a financiar parte dessa necessidade de capital. Os bancos que eu digo, os grandes bancos, os grandes players. Tá? Sim, Primeiro, sim. segundo, o Banco do Brasil, segundo, o Itaú, quarto, o Santander, quinto vem aí o Sicredi, enfim, os 56 bancos que têm cadastro no BNDES passaram a financiar uma parte com capital de giro próprio, Entendi. que ficou então competitivo no mercado. Então hoje, por exemplo, a gente tem 50% de demanda suprida pelo BNDES e 50% da demanda é suprida pelos próprios bancos que têm seu capital. Alguns buscam até recursos no exterior, no qual nós tivemos até projetos vindo do exterior, com verba de grandes repassadores do exterior. Mas o seu... José, essa história que você contou, a sua história como consultoria, a JC Alves, ela se mistura bastante com a história do BNDES. Então, isso é muito legal porque nós temos aí toda uma retrospectiva. E hoje, as perguntas que nos chegam hoje, dos pequenos e médios empresários, não vamos falar de tamanho de empresa, vamos falar de volume de recurso. Hoje, a partir de quanto é um projeto execuível, um projeto que tem aderência, um projeto que o BNDES agiliza, que é rápido ou que tem interesse em fazer? Porque existe muita informação no mercado de que o BNDES só gosta de projetos de valores muito altos. E os bancos, isso que você falou, que os bancos acabaram, no momento atual, os grandes players, aí Banco do Brasil, Caixa, Santander, Bradesco, Itaú, esses grandes players acabaram suprindo o mercado, mas porque eles oferecem alternativas de crédito ou porque eles dizem, olha, BNDES agora não tem, BNDES está fechado, mas eu tenho uma linha de crédito aqui para você. E acaba tendo uma taxa maior e o banco acaba oferecendo esse recurso e muitas vezes atrapalhando, se é que eu posso usar esse termo, ou impedindo ou evitando que a empresa que gostaria de pegar um recurso do BNDES pegue o recurso dele. Existe essa política e a partir de quanto que é um valor que isso acaba não existindo? Ok, eu vou responder primeiro fazendo uma introdução aí. Por favor. O BNDES ele não consegue atender 380 mil projetos no ano, hoje. Tá? Já foi bem maior, como eu te falei, era um grande repassador de 20% dos investimentos da economia. Portanto, 300 mil projetos ele não consegue administrar. Então, por lógica, ele procurou atender os grandes projetos, né, lá atrás, e deixando esses pequenos projetos nas mãos dos agentes financeiros, que tem aí seus 56 bancos que distribuídos de norte a sul do país aí, tantas agências, então eles têm maior conforto para fazer essas liberações e atuar. E definiu que houvesse um spread para que esses bancos então pudessem atuar a contento. E é claro que não é somente isso, tá? 3% que eles ganham em cima do projeto não é tão interessante para o agente financeiro, mas vale a pena as reciprocidades. Ele chega, oferece, né, um crédito para o cliente, 3% ao ano, né?
spread, ou que pode chegar até 5, mas fala, o que vocês têm para a gente? Olha, eu vou te oferecer uma linha de crédito de 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20, 100 milhões de reais, mas o que você tem para retribuir para a gente em termos de contribuição? Ele fala, olha, eu tenho títulos, ótimo, títulos é muito interessante, recebíveis, ótimo. Teve um cliente, que eu não vou citar o nome, né, por questão de Sim. Confidencialidade. confidencialidade, né? E ele chegou, não tinha um agente financeiro, nós apresentamos um agente financeiro, um parceiro nosso, ele chegou lá, começou a conversar, ele falou, eu tenho 4.000 funcionários. Os olhos do agente financeiro, do representante, brilharam. Falou, 4.000 funcionários? E a folha de pagamento está onde? Está num outro banco, XYZ aí. E se você trouxer, existe a possibilidade de se trazer essas contas dos seus funcionários para a nossa agência? Se você trouxer, a gente faz uma proposta aí tentadora para vocês. Ué, existe a possibilidade sim. Qual que é a proposta tentadora? 3.800.000 reais no caixa. Uau! Aí ele falou, olha, está fechado, para mim está fechado. Por quê? Somente com esses 4.000 funcionários lá, cheque especial, né? Sim. Cartão de crédito e outras coisitas mais durante o ano aí, eles iriam pagar isso daí sorrindo, né? Então, quer dizer, reciprocidade vale muito a pena na hora de aprovar o crédito. Tivemos um cliente especial também, da linha de hotelaria, que ele tomou pau, por incrível que pareça. É uma das maiores cadeias, se não for a maior, de hotelaria do Brasil. Eles tomaram pau no projeto. Não conseguiram. Não conseguiram, porque foi muito mal elaborado. Entendi. Aí eles saíram no mercado, aí nós participamos da concorrência, ganhamos na concorrência, eu fui fazer o projeto para eles, sentei com a diretoria. Na hora que ele falou dos projetos, eu falei, por que a gente não faz um projeto direto, já que a pretensão deles era fazer com o Bradesco, tá? Falou, tudo bem, eu posso fazer com uma operação direta com o BNDES, se você me trouxer uma taxa atrativa. Eu falei, qual é a taxa que você tem? Ele falou, 1%. Uau! Eu falei, fecha com o seu banco Bradesco aí, que eu não tenho essa taxa nem dentro do BNDES. Pode fechar. Mas como vocês conseguiram isso? Eles morriam de medo de deixar que o cliente fosse para um outro banco. Então, quer dizer, é de um lado atrativo, do outro lado também é super interessante para o agente financeiro ter o cliente potencial para trazer as contas, trazer as reciprocidades para dentro do banco. Então, eles preferem fazer, agora vou responder a sua pergunta, um projeto, tá, de 3 milhões do que fazer 10 projetos de 300 mil reais. Porque eles vão eles vão ganhar a mesma coisa, 3% em cima de 3 milhões de reais, e vão trabalhar 9 vezes mais. Entendi. Então, quer dizer, quando você chega lá para fazer um projeto de 300 mil, eles vão arrumar uma desculpa, porque operacionalmente dá prejuízo para o banco. Tá? Colocar pessoas para administrar o projeto, para receber notas fiscais, para mandar para o BNDES, para contratar, para liberar, para controlar, enfim, daí dá prejuízo, acaba dando prejuízo e a gente entende que isso é verdadeiro. Tá? Entendi. Mas preferem fazer um projeto acima de 3 milhões. Eu estou falando 3 milhões aqui, é um número que a gente utiliza no mercado. Mas a partir de 1,5 milhão, começa a fazer sentido de fazer um projeto dentro do agente financeiro com verba do BNDES. Então, deixa eu aproveitar esse número que você colocou, porque se a partir de 1,5 milhão começa a fazer sentido o projeto para o BNDES, as empresas que precisam até 1,5 milhão invariavelmente vão cair em operações com agentes financeiros repassadores, que seriam os bancos de varejo. Esse acaba sendo uma vala comum, assim, acaba sendo um procedimento comum dentro do processo de aquisição de crédito. Se uma empresa, por exemplo, alguém que está nos assistindo aqui pensa, eu quero 100 mil, 200 mil ou 300 mil reais, e aí eles pensam em BNDES. Então, não existe
para projeto, aderência para valores até 1,5 milhão, até R$ 1 milhão. Seria mais ou menos esse? A gente poderia ter isso como uma realidade? É uma verba que não está definida pelo BNDES. O BNDES chega com um projeto lá, um banco chega lá de 200 mil, 300 mil, 400 mil, ele libera, sem problema algum. A restrição está junto ao agente financeiro que não quer trabalhar com projetos pequenos que dá um prejuízo operacional para eles. Essa Entendi. é a realidade da coisa. Entendi. Agora, quando chega a 1,5 milhão para cima, começa a ser interessante trabalhar e eles têm, consulta o caixa deles para saber se aquela operação fica mais completa dentro de uma operação com recurso do próprio agente financeiro, se fica melhor com o BNDES ou se vem até de fora, tá? Dependendo da situação. É claro, para vir de fora tem que ser um volume de recursos maior. Sim, sim. Dentro dessa realidade de crédito, falando de BNDES bem especificamente, eu vou te perguntar isso porque são perguntas que chegam aqui para gente e acredito que o pessoal que está assistindo tem realmente esse anseio, tá? Até onde eu posso sonhar com o recurso do BNDES? Qual é o tempo de um projeto e se existe, essa pergunta vem muitas vezes, o quanto tempo demora um projeto, uma empresa que quer expandir, construir uma nova unidade, construir um galpão, construir um novo prédio ou comprar maquinário, ela quer se desenvolver. Então ela pergunta, quanto tempo demora esse projeto? Porque às vezes o recurso dentro do mercado financeiro de varejo, plataformas, fundos, fintechs e bancos, libera o recurso em 40 dias. E é um recurso mais caro, mas o BNDES demora quanto tempo? E esse projeto, qual que é o tempo desde que começou a conversar a respeito do projeto até que o dinheiro seja liberado? Hoje, qual é a média de tempo? Ok, eu vou responder também essa pergunta em duas etapas. Tá? Primeira etapa, para se fazer um projeto vingar, é necessário a aprovação do crédito. Para você conseguir a aprovação do crédito, você tem que oferecer ao banco um conjunto de informações necessárias para análise do crédito, que envolve empresa, envolve projeto, envolve mercado, envolve análise econômica e financeira, retroativa e prospectiva, tá? Os 4 últimos anos, e projeções de balanços para até 10 anos, porque o financiamento do BNDES pode chegar a 10 anos. Então, com todas essas informações, vira um volume de informações interessante. Eu tenho aqui, eu não sei se vai dar para chegar, acho que chegou. Uau, isso é uma lista telefônica de 1980? Dá a impressão que eu estou falando de um projeto. Uhum. Eu estou falando em um projeto. São 2 volumes. 2 volumes. Para um projeto de 105 milhões de reais. O projeto já foi aprovado, já foi liberado a operação. O projeto do hospital. Quantas pessoas envolvidas em um projeto desse? Equipe interna e equipe externa da empresa? Só para a gente ter uma ideia. Porque nós deixamos assim a equipe interna bastante restrita. Nós temos 3 pessoas envolvidas no projeto diretamente. E dependendo do volume das informações, a gente aloca mais ou menos, tá? E não é uma coisa que você fica full time num projeto. Você pode dividir horas de trabalho para um, horas de trabalho para outro, horas de trabalho para outro. Nessa etapa de elaboração de projeto, a gente gasta muitas horas. Então, a concentração de horas homens é muito maior, tá? Depois que entregou o projeto, a gente acompanha de longe a aprovação do crédito. Aprovando o crédito que demora, aí a gente tem que fazer em duas divisões aí. Uhum. A operação direta com o BNDES é uma coisa, se for a operação com agente financeiro é outra. Se for direta com o BNDES, a gente tem que fazer uma carta consulta, que é um desses volumes aqui. É o famoso pré-projeto? Pré-projeto tão falado aí no mercado? Na verdade, é uma carta consulta, né? Olha, se eu apresentar todas essas condições aqui, vocês me oferecem o crédito? Sim. Isso demora para a análise do BNDES, lá no Rio de Janeiro, 3 meses. 2 meses, tá? 3 meses. Aí ele fala, me faz o projeto que é detalhado, é um detalhe daquilo que a gente mostrou agora. Aí a gente apresenta esse... Desculpa. A gente apresenta esse daqui, que é um projeto de investimento detalhado daquilo que a gente acabou de mostrar.
que aí não tem muita mudança em relação ao anterior. Acho que você mentiu no projeto anterior, você não vai conseguir provar agora. Porque você falou que você tinha, conforme nesse projeto aqui, 87 milhões de investimentos, terminou com 105 milhões de investimentos o projeto. Não é que mentiu, é que trocou equipamentos, aumentou a verba, colocaram lá fotovoltaica no projeto, enfim, trocaram máquinas e equipamentos, tudo. Ajustes, né? As necessidades. Só que foi a aprovação do crédito. A aprovação do crédito, o crédito deles aqui foi aprovado em 55 milhões de reais. Eles tiveram 55 milhões de reais. Não pode utilizar esse acréscimo de investimento para a busca de maior financiamento. Então, tem que tomar cuidado para não mentir muito, porque, muito entre aspas, né? Não exagerar na medida, porque aí a gente, na hora de provar, a gente não vai conseguir provar que fez tudo, ou não vai provar que tinha aquela necessidade e o projeto fica pela metade. Tá? Agora, é claro que eles aprovam o crédito, eles aprovam o crédito já com uma margem de segurança de até 30%. Tá? Se fosse necessário mais 15 milhões nesse projeto de 50, eles teriam verba para isso. Tá? Mas aí, o agente financeiro, que pode ser o repassador, tem que consultar suas bases para ver se libera a complementação de verba. Por outro lado, aprovado a carta consulta, aprovado o projeto, aí vai para a contratação, fase burocrática e liberações. Se a gente contar nos dedos aí, a gente vai chegar a 9 meses, um parto. Um projeto dentro do BNDES, operação direta, demora 9 meses para ser aprovado. Tá? Isso fazendo o negócio direitinho. Tá? Porque se for voltar com falta de informações, for voltar falta de prestação de conta, for voltar sem informações necessárias, o projeto atrasa e as liberações não acontecem. Tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso daí. E agora, quando é uma operação indireta, que é através do agente financeiro, 4 meses basta. 4 meses basta, por quê? Não tem essa fase de análise de crédito, porque o agente financeiro é responsável pela operação. Tá. Então, aí passa para o BNDES sim, para ver se está tudo de acordo com as normas, né, do BNDES, mas é um trâmite rápido, porque a questão do crédito já vai ser analisada pelo agente financeiro. Quanto custa hoje o dinheiro do BNDES em termos de taxa, em termos de enfim, custo efetivo do capital, custo efetivo total de um projeto hoje, podemos estimar em torno de quanto? Deixa eu ver se eu consigo aqui ativar aqui. Tem uma... Põe na tela para a gente essa informação aí, que agora vamos dar uma olhadinha nos números. Estou tentando aqui. Mas em linhas gerais, quando você coloca a imagem aí, vai me falando aí, em linhas gerais, qual que é esse custo, mais ou menos aí? Então, para uma operação para micro, pequenas e médias empresas, tem um custo médio de 0,92%. Aí entrou a tela, Zé, entrou. Entrou? Entrou. 0,92% ao mês, 1,11% aliás, 1,11% ao mês, na pior das hipóteses, e na melhor das hipóteses, 0,92%. Custo total anual ficará entre 11% e 14%. Por que 11% e 14%? Porque tem a melhor hipótese aqui, melhor hipótese de spread, junto ao agente financeiro, é de 2,5%. A gente está imaginando que o banco não vai cobrar menos do que dos 2,5%. E na pior das hipóteses, 5% de spread. Por isso que tem essa variação de 11% para 14%. Então, na melhor das hipóteses, 0,92% ao mês e 1,11% na pior das hipóteses. Entendi. Zé, nós temos aí uma informação, vamos montar aqui um quebra-cabeça aqui. Nós temos aí um projeto de 4 a 9 meses para um capital de investimento, de desenvolvimento.
nós temos uma taxa em torno de, podemos colocar uma média de 1%, 1,2% ao mês, seria esse em média, e nós temos aí um limite de crédito atrelado à capacidade de pagamento, às garantias. Quais são os principais itens analisados para se chegar ao volume de dinheiro? Porque uma coisa é o projeto demandar um orçamento X, outra coisa é a empresa ter o crédito que faz sentido com aquele orçamento, com aquele projeto. Nós temos aqui, nós falamos de um projeto de pequenas e médias empresas. Por Tá. abaixo, você pode ver que grandes empresas é um pouco diferenciado. Tá? Só que setores prioritários, apesar de ser grandes empresas, eles levam a mesma taxa que as micro, pequenas e médias empresas, por serem prioridades, entendeu? E esses setores prioritários, eles variam de acordo com o momento, com a política do banco, ou já existe setores específicos que sempre estão ali como prioritários? E quais seriam esses setores? Vou tentar colocar aqui. A mesa? Vamos ver se eu consigo colocar aqui. Tá. Está aqui os setores prioritários. Estão vendo aí, não? Ainda não entrou a tela aqui, tem um delayzinho, Zé, quando você compartilha a tela para chegar aqui pra gente, tem um delayzinho. Aí agora não, ainda não. É que eu tô com duas telas aqui, uma chega mais rápido para mim. Sim. Grandes empresas incentivadas: saneamento, geração de energia renovável, modais ferroviário, hidroviário e portos, educação e saúde urbana, agricultura, pecuária, pesca, aquicultura, fabricação de produtos alimentícios, indústria de bens de capital, exceto fabricação de veículos automotores e produtos biocombustíveis. Deu para chegar aí, não? Deu, e é uma relação ampla, né? Porque isso aí... Olha, são poucos aqui os setores que não são incentivados. Na verdade, eles colocam isso aqui como incentivado. Na verdade, o que sobra aí são poucas que são consideradas setores não prioritários, que tem um custo diferenciado, ou seja, que vai para esse item padrão, grandes empresas padrão. Entendi. E assim, ainda não, Zé, mas assim, mas a tua explicação foi legal. A gente pode depois até incluir isso na descrição do vídeo, esses setores, é importante. As empresas que são relacionadas, que prestam serviços para as maiores empresas, que estão dentro dessa cadeia, todas elas, então, são incluídas aí nesse setor de prioridade. Alguém que presta serviço, que não precisa ser exatamente, porque eu posso prestar serviço para vários segmentos. Isso também inclui, aí essa defesa no projeto, ela pode ser feita, exato. Claro. São esses setores e quem atende o setor também são vistos como potenciais empreendedores que têm condições de buscar esse recurso através do BNDES. Agora vamos a umas perguntas bem objetivas aqui. Existe crédito junto ao BNDES sem garantia? Existe. Antes, porém, deixa eu responder aqui uma questão que não ficou bem clara, porque quando chegamos lá, essa parte de baixo aqui da tabela. Tá. Apoio direto ou indireto aqui contra capital de giro. Isso é importante. Aqui no apoio direto ao capital de giro, a gente tem um custo maior, tá? A gente tem 1,40 por se tratar de um item que não é de investimento, então eles elegem aqui um custo financeiro um pouco maior, tá? Tem a TLP de 14,5%, mais a taxa do BNDES de 1,7%, o spread de agente financeiro entre 2% e 3%, e o total entre 18% e 19%. Custo, na melhor hipótese, 1,40 e na pior das hipóteses, 1,47. Que ainda assim é competitivo. É competitivo. Encontra no mercado aí. Sim, é competitivo e esse é um recurso que, se eu entendi bem aí, esse capital de giro, ele não é um recurso que dentro do projeto precisa de nota fiscal, de acompanhamento, é um recurso para financiar clientes, um recurso que a empresa vai usar para tocar o projeto também
mas não faz parte daquele investimento de compra de equipamentos, compra de material, mão de obra, etc. É isso? São duas coisas que eu não coloquei aqui, mas eu posso explicar, tá? Tem dois Tá, tipos de capital de giro. Tem o capital de giro que é inerente aos investimentos, ou seja, você tirou 10 milhões de reais de financiamento para investimento, você tem até 30% desse valor a título de capital de giro. Nesse tá. caso, o juros se equipara ao investimento, ou seja, é baixo. Sim, porque aí dilui, né, junto com o investimento. Porque você está falando o seguinte, eu vou te dar 30% para você conseguir operar a sua capacidade que foi instalada. Tá? Então, eles entendem que é o capital de giro ligado à operação. Então, eles te dão o custo de acordo com o investimento, a mesma coisa que aconteceu no investimento. Tá, Quando é um capital de giro puro, aí então é diferente. Aí então o custo é um pouquinho maior, se equipara a esse de baixo aqui na última linha. tá, 14,5, 2,10, 2,3, 18, ou seja, 1,43 e 1,50. Isso tá. aqui é capital de giro puro. Tá. Que aí não está atrelado especificamente a um projeto. Isso. E quando eu falo spread de agente financeiro 2 e 3% aqui, eu Aham. estou imaginando que o agente financeiro deverá trabalhar nessa base, mas de repente eles podem chegar aqui e falar é 5%. Sim, E vai para é, 1,4 lá, então. sim, acontece quando as linhas, quando os valores das solicitações são menores, tem acontecido dos bancos pedirem um spread maior. Exatamente, eu acho que já chegou aí 1,64, né? Ah, sim, sim. Eu já vi casos assim no mercado. Até que clientes que nos procuram, que preferem fazer uma captação aí de 2% ao mês, é, que não depende de aprovação, que já é um crédito mais rápido. E aí entra a questão da garantia. Por isso que eu perguntei se assim, existe crédito do BNDES sem garantia e qual é o desenho dessa operação. Posso te responder daqui a pouquinho? Me cobra se não. Pode. Vamos deixar na linha aqui, para não perder o fio da meada aí. Sim. Então, eu queria falar o seguinte, que tem empresa que chega para a gente com um projeto de 2 mil metros quadrados de construção, cujo valor médio é 2 milhões e 500 mil, aliás, 2.500 o metro quadrado, que vai gerar 5 milhões de investimento. E chega com isso aí praticamente pronto, tá? É uma ideia deles. Aí a gente mostra a planilha para ele, quanto que ele vai gastar com isso, né? Quanto que ele vai pagar o PMT mensal. Ele fala, poxa vida, mas esse PMT é que eu estou pagando atualmente de aluguel. Eu falei, pois é. Então dá para a gente, ao invés de construir 2 mil metros quadrados, construir 3. Aí a gente faz o exercício de 3, mostra para ele e fala, beleza, vamos aumentar esse projeto para 3 mil. O que acontece? Ele lança uma ideia diferenciada no mercado, busca clientes, Uhum. aumenta a produção e antecipa a receita. Em cima de uma atitude que ele jamais podia imaginar que houvesse, que era um custo tão baixo na operação. Então, esse apoio financeiro inicial é super válido nessa questão aí de dimensionamento de projeto. Às vezes acontece o contrário, Carlos. Eu chego no cliente, o cliente está com um projeto de 18 milhões de reais, e eu chego a falar para ele, vamos fazer duas etapas, porque você não tem capacidade de pagamento do PMT. Já chegou, já aconteceu isso. Entendi. Tá? Mas frustração por um lado, porque a construtora queria construir total, mas eu não posso deixar o cliente se prejudicar e dar com os burros na água lá na frente, ou seja, não ter o projeto como pagar a operação. Então eu alerto o cliente de que não é por aí o caminho é fazer duas etapas, faz a primeira etapa, e dando certo e dará, aí então depois de 2 anos a segunda etapa, quem sabe uma terceira. Nós tivemos projetos aqui para clientes que foram feitos em 3 etapas, portanto 3 projetos. Temos empresas que já fizemos 6 e temos grupo de empresas que já fizemos 16 Uau! projetos. Quer dizer, sempre voltando e fazendo complementação e dando nova iniciativa a novos projetos. E aquele caso do grupo, eu já ia falando o nome aqui, da hotelaria, nós Uhum. fizemos 4 projetos em um, ou seja, 4 hotéis em um só projeto. Bom, Distribuir toda a
as cidades do país aí. Manaus foi um, Uhum. Campinas outro, né? E mais 2 outros que eu não lembro aqui, mas 4 projetos, cujo valor total do financiamento foi de 36 milhões, total de investimento de mais de 130 milhões. Então, assim, se comprova essa necessidade de tempo e de elaboração, porque o projeto ele não só fundamenta as bases para a aprovação do crédito, mas ele também orienta a empresa se aquela tomada de crédito está bem estruturada, se a tomada de crédito, se o valor que ele está ali calculando, que ele acredita que ele precisa, realmente está condizente com a condição de pagamento dele, se ele não pode fazer essa captação em mais de uma etapa. Então existe toda uma estratégia. Eu E o tenho. que é mais, Carlos, desculpa estar te interrompendo, Não, por favor. que existe nesse projeto aí todo um sistema de informação que é mensal, trimestral e anual, onde que o cliente sabe exatamente para onde que ele está caminhando e se seguir aquela orientação, atualizando as informações, é claro, terá consigo um planejamento para 10 anos. É claro que mês a mês vai atualizando. Aconteceu a receita, atualiza a receita, o custo e tal. Aí dá mais um gap de 9 anos e mais 9 meses. Aí, no próximo trimestre, você atualiza, novamente, dá 9 anos e 6 meses de informação para frente. Então, você tem um eterno planejamento até 10 anos para ser renovado. Exatamente, crédito é uma questão de estratégias. Aí eu queria agora te fazer uma pergunta. Existem empresas que nos procuram e não são empresas que têm uma robustez financeira, tanto de faturamento, como o momento da empresa não é esse momento. Quando nós falamos em milhões, a empresa, não, eu preciso de 100 mil, de 200 mil, de 300 mil. Porém, já aconteceu aqui, eu queria ver se com a JC Alves também já aconteceu, e pode acontecer, a empresa presta serviços para uma grande empresa. Tem um relacionamento, ela compra de grandes empresas e acaba nos indicando, acaba falando de projetos, acaba falando de gestão de crédito, acaba falando de operações estruturadas de crédito e acaba sendo remunerada porque indicou uma empresa que estava buscando um grande projeto. Não é porque a sua empresa no momento não tem aderência, não é para mim um crédito tão alto assim, porque se nós entendemos bem aqui o nosso papo, né, a partir de 1,5 milhão isso já parece bastante interessante para o BNDES. Créditos de valores menores acabam sendo diluídos dentro dos agentes financeiros, mas uma pequena empresa, um pequeno empresário, pode ou não pode indicar uma grande empresa e até ser remunerado por isso? Sim, pode. E o final, a análise final, é da empresa tomadora. A empresa tomadora é aquela que vai fazer o investimento. Tá? Então, você vai fazer o investimento. Sim, sim, eu ouvi, não vou desligar. Beleza, Dé, obrigado. Tá? Então, a empresa tomadora é aquela que vai assinar o contrato, que vai pagar, que vai honrar os compromissos, tá? Então, ela é a tomadora, é ela que vai apresentar o projeto. Agora, quem que está prestando serviço para ela é uma outra situação, tá? É um outro projeto de menor porte. Se ela for fazer, é um outro projeto de menor porte. Tá? Eu não sei se eu Não, respondi. não, mas assim, se, por exemplo, eu tenho uma empresa pequena e eu forneço para uma empresa grande, eu tenho um relacionamento, eu indico essa empresa grande para a JC Alves ou para a Braevo, e aí nós estruturamos um projeto. Essa empresa que indicou o cliente, ela não pode ser remunerada com uma parte dos honorários? Sim, entendi a sua pergunta. Nós temos uma reserva de um spread aqui para esses casos, tá? Porque, de qualquer forma, ele passa a fazer uma parte do nosso esquema, ou seja, da parte comercial da nossa empresa. Sendo o representante comercial da nossa empresa, indicando o cliente, ele ia ter a remuneração. Essa remuneração é de acordo com o volume. Para pequenos projetos, eu não consigo pagar muito, mas para grandes projetos eu consigo pagar. Tem a tabela progressiva, tá? Que vai aumentando conforme os valores vão aumentando, o valor do financiamento vão aumentando. Mas, de qualquer forma, tem.
tem sim uma tabelinha que é para remuneração dos nossos representantes comerciais ou parceiros. Sim, eu estou te perguntando isso porque assim, nós estamos trabalhando aqui a jornada do crédito, fazendo essa semana de lives aqui e apresentando a possibilidade, e aí eu queria caminhar para o final com você aqui, para falarmos um pouquinho sobre esse mercado de crédito, mercado financeiro de crédito. Existe uma demanda muito grande de estrategistas de crédito. E o nosso objetivo aqui com a jornada do crédito é apresentar essa que é basicamente uma nova profissão do mercado financeiro. Nós conhecemos o agente de investimentos, nós conhecemos o analista de mercado, nós conhecemos o analista de crédito, que é quem analisa a documentação, se a empresa pode ou não adquirir crédito, mas o estrategista de crédito que faz essa análise do projeto, e eu não estou falando de projeto de desenvolvimento, estou apenas falando de uma captação financeira, porque muitas vezes a empresa acha que precisa de 100 mil, mas ela precisa de 80, ela precisa de 150, e o estrategista de crédito consegue, em uma análise rápida, documental e estratégica, entender qual a real necessidade da empresa, o que ela realmente vai conseguir aprovar. E o estrategista de crédito também conhece as instituições financeiras. Eu sei que ao longo de todos esses anos trabalhando, você tem relacionamentos com várias instituições financeiras, desde a diretoria de grandes bancos, e este relacionamento hoje está se tornando uma necessidade, porque tem empresas precisando de crédito. Zé, eu recebo semanalmente contatos de agentes financeiros, de gerentes, de representantes, me perguntando, você não tem nenhuma empresa? Olha, eu estou precisando bater a minha meta de empréstimos. Não tem uma empresa precisando de 100 mil, de 200 mil? E do outro lado eu tenho várias empresas precisando de recursos. E aí a pergunta é, por que essas empresas não encontram essas instituições financeiras? Porque existe uma necessidade estratégica de elaborar toda a parte técnica, toda a parte documental, para que a empresa aborde o agente financeiro de forma adequada, porque se chegar de jeito errado, se chegar com a documentação torta, faltando, mal estruturada, o crédito pode ser negado quando poderia ser aprovado. Então existe uma remuneração, um honorário para esse profissional, esse estrategista de crédito. É legítimo que ele cobre quando ele apresenta uma empresa para uma instituição financeira, ele presta uma assessoria, uma consultoria, um serviço para a empresa. E o empresário, ao invés de ficar correndo atrás de agente financeiro, de batendo a porta dos bancos e pedindo, ele se concentra naquilo que ele faz, seja qual for a atividade dele, e delega isso, obviamente, muito combinado, muito estruturado, para alguém que sabe e que tem relacionamento com o agente financeiro. Ou seja, essa relação no mercado, que nós chamamos aqui de estrategista de crédito, é uma relação que tem uma demanda muito grande e que pode ser bem remunerada. Então, eu estou colocando isso porque assim, existe empresários que estão nos assistindo que podem ter uma renda extra, indicando clientes para aquisição de crédito, que podem até aderir, né, e colocar, inserir esse serviço no seu portfólio, porque ele pode ser um contador, um advogado, pode ser um corretor, pode ser um vendedor de consórcio. Não importa a atividade, ele pode, todo fornecedor e todo cliente, toda empresa que precisa de crédito, não sabe aonde bater. Vai bater aonde? No banco. E muitas vezes o banco não tem tempo para ensinar, olha, você precisa me trazer isso. Ele simplesmente manda a relação de documentos, se vier ok, aprova, se não vier ok, não aprova. Então, existe uma necessidade no mercado, e essa necessidade é para o estrategista de crédito. Eu vou um pouquinho além, aí, comentando a respeito do que acontece com a JC Alves. Se tivesse que dar um conselho para os tomadores, né, de dinheiro no mercado, que não ficasse na mão de somente um banco. Eu trabalho somente com o Bradesco, ou trabalho somente com o Itaú, ou trabalho somente com o Santander, porque quem tem um banco, de repente, não tem nada. Se ele negar o crédito, você está solto no mercado aí e a ver navios. Ou seja, você não vai conseguir rapidamente um acesso a um outro agente financeiro, porque eles querem que você tenha um tempo, né? Sim. No nosso caso, que nós temos parceria. Na nossa parceria, nós levamos para os bancos clientes potenciais, e esses bancos
trazem clientes que não conseguem fazer o projeto para que a gente possa fazer. Então, é uma troca de favores aí. Então, se o cliente chega, conforme chegou aqui em São Mateus, um cliente que comprou um terreno lá em Atibaia, estava querendo construir a unidade deles, que ele tinha 2 unidades aqui em São Mateus alugadas. Aham. E ele falou, bom, agora eu quero construir lá. Eu falei, beleza, né? Vamos ver o projeto, que já tem o projeto e tal. A gente procurou verificar o projeto dele, se estava tudo redondinho e tal. Aí então, eu fiz o projeto e falei para ele, eu posso te entregar para 3 agentes financeiros seus. Ele indicou o Banco Bradesco, indicou o Banco Itaú e, se não me engano, o Safra. Eu entreguei para os 3, porque o banco que eles têm pode apresentar propostas diferenciadas, de juros, de prazo, de carência, né? Eu apresentei para cada um proposta, porque quem faz um, faz 3. Só de mudar algumas páginas da lei, que é direcionamento do banco, pronto, está pronto. Agora, eu vou levar para os meus bancos, que eu tenho parceria também, um resumo da operação, não um projeto completo, mas um resumo da operação, onde mostra com bastante clareza o tipo de investimento, e eles já vão descer com a proposta, tá? Se houve interesse, quanto que é interesse, existe interesse em parceria, e já vem com o custo. Para você ter ideia, a menor proposta entre os 3 bancos do cliente foi de 2,5% de spread naquela oportunidade, 2,5%. O banco que eu levei, que eu apresentei, casualmente foi o Banco do Brasil, 1,9%. Aí 1,9 para 2,5 dá 0,6. Dá a impressão que isso é pouco, 0,6, é 0,6 multiplicado por 18 milhões, que foi o projeto, e multiplicado por 10 anos, porque é anual isso aí. Você imagina o quanto que ele deixou de gastar com juros e correção monetária em cima desse empréstimo aí. Então, Zé, exatamente isso. Existe o estrategista de crédito, ou quem faz essa intermediação, se paga e sobra troco. Exatamente. E pode ser muito bem remunerado. Então, tem mais, é, Carlos, lá no Sul, eu não só aprovei um diferencial também casualmente de 0,6%, porque era o banco dele, e eu levei o Santander, né? A diferença foi de 0,6%, é claro que os valores são outros, né? Para 55 milhões que tinha sido aprovado pelo Banrisul. Só que eu aprovei mais 15 milhões no Santander de título de capital de giro. Olha só. o relacionamento do estrategista de crédito com as instituições financeiras não dá só economia na taxa, ele dá também um volume maior de capital. Porque Aparência melhor. E assim, acaba, né? E o estrategista de crédito acaba tendo um ativo. Qual é esse ativo? O conhecimento que ele tem, o relacionamento que ele tem com as instituições financeiras. Não é só a análise estratégica, a estrutura documental da apresentação, da solicitação de crédito, e sim também o relacionamento. É um profissional que está habilitado e que tem relacionamento dos dois lados. E aí você acaba sendo, isso já acontece conosco aqui também, nós somos procurados tanto por agentes financeiros querendo empresas que estão precisando de capital, como por empresas que precisam de capital. E aí o nosso trabalho é fazer esse relacionamento, indicar, e assim, tem acontecido muito, principalmente de 2020 para cá, muita troca de, eu tenho essa tomada de capital aqui e eu tenho pago tanto, e aí nós vamos conseguir um empréstimo mais barato para cobrir aquele empréstimo mais caro. Isso tem acontecido bastante. Então, Zé, assim, eu quero te agradecer muito pelo papo que nós tivemos hoje. Queria que você deixe aí o seu recado final aí para o pessoal que está nos acompanhando e também para quem vai assistir essa live, que ela vai ficar aqui no canal, para que eles possam ter aí acesso ao seu contato. Nós vamos colocar aqui o seu e-mail da JC Alves na descrição do vídeo da live. Quero agradecer muito pelo seu tempo, pelas informações preciosas que você nos trouxe e te pedir aí fecha aí um resumo sobre isso e depois eu vou falar mais uma coisinha aqui para o pessoal e a gente encerra por hoje. Perfeito. Bom, eu agradeço a oportunidade e o BNDES tem dinheiro, tá? E agora existe também Sim, sim.
Então, e o BNDES tem o dinheiro, a agente financeiro também agora está com um bom apetite na operações de crédito. Existe de linha de capital de giro, tanto para investimentos e como para a linha de capital de giro puro, tá? Bastante extensa para que os clientes possam fazer os seus investimentos, tá? E não perder a oportunidade, porque a oportunidade às vezes bate na porta e a gente acaba deixando passar uma grande oportunidade. E quando vai atrás, olha, aquilo lá já não existe mais, porque era aquele momento. Tá? Conforme foi da pandemia, a pandemia criou, ou trouxe esses problemas de grande porte aí para toda a população, mas por outro lado foi lançada linha de capital de giro aí para as empresas que precisavam financiar a produção, precisavam financiar os funcionários que ficaram sem trabalho, né? Sim. Precisaram financiar os aluguéis que não tinham como pagar, né? Então traz a oportunidade, só que teve gente aí que perdeu a oportunidade, então tem que buscar no momento oportuno essa oportunidade e nós estamos aí à disposição para esclarecer dúvidas, tá? A gente não costuma dar um retorno em 24 horas, tá? Exceto quando está em viagem, que não demora mais do que 48 horas. Mesmo assim, quando é possível, a gente adianta o expediente através de Skype, através de WhatsApp e por e-mail, no horário oportuno. E nós estamos à disposição aí para esclarecimento de dúvidas. Legal, Zé. Muito obrigado aí pelo contato, muito obrigado pelo papo. Volto a repetir aí que vamos deixar os contatos da JC Alves aí na descrição do vídeo. E vamos falando sobre aquisição de crédito. Quero relembrar você aí, se você ainda não é inscrito no canal, que você se inscreva no canal, que você dê aí o seu like, o seu joinha aí nesse nosso bate-papo e que você também faça a sua inscrição na Jornada do Crédito. Nós realmente queremos dar atenção especial para um grupo reduzido de pessoas, porque o chat ficará aberto para respondermos as perguntas, a interação com as empresas, a interação com os empresários que querem aí ingressar na carreira aí de estrategista de crédito, você que quer trabalhar no mercado financeiro, você que quer aprovar crédito para sua empresa. A primeira aula, então, na próxima segunda-feira, no link aqui da live também tem aí o link de inscrição para você. E mais uma vez, Zé Alves, muito obrigado aí pela sua participação, foi um prazerzaço ter você com a gente, fazia tempo que a gente não se falava, vamos continuar aí falando sobre crédito, aguardamos você também aí na Jornada do Crédito e mais novidades aí, vamos estreitar, eu fiquei com ideias aqui para a gente fazer outros bate-papos aí mais específicos e trabalhar aí com mais informações, com documentos, trazer informação e ferramentas práticas. Zé, muito obrigado a você também que acompanhou a nossa live hoje e eu agradeço muito a sua participação, o seu tempo, seguimos à disposição e eu te vejo então na Jornada do Crédito. Clica no link, faz a sua inscrição. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal e acompanhe as informações e as ferramentas práticas, porque o crédito está disponível e a demanda por estrategistas de crédito só aumenta. Seja você também um estrategista de crédito. Aprove crédito para a sua empresa ou faça disso uma segunda renda ou a sua remuneração. Participe da Jornada do Crédito. É 100% online e gratuito e eu te vejo no próximo vídeo.